Um passe genial de calcanhar dentro da área, um drible espetacular de André Onana, um pênalti do Galatasaray no estilo Cruyff e Messi, a cobrança de falta mais astuta da história do futebol, e ainda um chute de letra de fora da área. Convenhamos, tudo isso soa incrível, mas só até você ver o que vai acontecer em instantes. Os protagonistas desse vídeo realizaram ações verdadeiramente fenomenais, só que todos eles acabaram enfrentando o fracasso. Neste vídeo vou contar sobre momentos em que os jogadores criaram algo genial, mas no instante seguinte se tornaram perdedores. Galera, desejo um bom vídeo a todos vocês. E vamos lá. Comecemos na Turquia, onde no dia 26 de setembro de 2023, os jogadores do Galatasaray divertiram todo mundo, mais especificamente Mauro Icardi. Em 82, o mundo viu a lendária cobrança de pênalti encenada por Johan Cruyff. Mas se poucos se lembram disso, todos com certeza se lembram de algo parecido feito por Messi e Suárez em 2016 contra o Celta de Vigo. Pois bem, os jogadores do Galatasaray também decidiram entrar para a história do futebol. E entraram, mas pelo lado errado. O atacante Kerem Aktürkoğlu se aproximou da bola, correu e tocou suavemente para o lado. Mauro disparou em direção ao gol e foi o primeiro a chegar na bola. Mas aí veio o desastre. Icardi simplesmente não conseguiu acertar o gol vazio. Sim, o goleiro já estava vencido, caído no canto direito, e bastava Mauro acertar o canto esquerdo. Mas por algum milagre ao contrário, o argentino errou o chute. Ao nosso azarado só restou segurar a cabeça incrédulo. Mas tudo bem. 6 minutos depois, Mauro marcou e esse gol foi o da vitória naquela partida com assistência de Kerem novamente. Aos 85 minutos da partida, o Manchester City vencia o Sheffield United por 1-0 e tudo o que precisava fazer era segurar o placar. Nesse momento entrou em cena Kyle Walker. A princípio ele fez tudo certo, desarmou o adversário e ficou com a bola, mas em seguida fez algo completamente sem sentido. Walker podia ter passado a bola para os companheiros à direita ou simplesmente mandado para escanteio, mas ele quis ser criativo e tentou um passe de calcanhar. Logo depois, acabou caindo para fora do campo. Isso levou a uma nova investida contra o gol do City e Jayden Bogle empatou a partida. Se olharmos para os painéis publicitários, veremos que Kyle continuou deitado fora do campo apenas observando o que ele mesmo causou. Quis ser genial e acabou sendo ridículo. A reação de Kyle após o gol diz tudo. Agora vem o gênio alemão e os espertinhos. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, a Alemanha enfrentou a Argélia. Os alemães aparentemente não levaram os argelinos a sério e decidiram testar jogadas ensaiadas durante o jogo. Schweinsteiger correu ao lado da bola e Thomas Müller caiu no gramado de propósito. Em seguida, Thomas se levantou e correu para trás da barreira e Toni Kroos deveria lançar a bola por cima dela para que Müller ficasse cara a cara com o goleiro. Mas o que aconteceu no fim das contas você vê por si mesmo. Além de toda a jogada parecer engraçada e desajeitada, os jogadores da seleção alemã ainda não conseguiram fazê-la corretamente. O homem da letra, ou melhor, o homem da trivela. Isso tudo descreve Ricardo Quaresma. O português nunca teve vergonha de tentar truques únicos durante o jogo, mas em 2016 ele exagerou na sua excentricidade em campo. O goleiro saiu mal do gol e o gol do Ankaraspor ficou totalmente vazio. Qualquer outro jogador simplesmente chutaria com o lado interno do pé no ângulo, mas Quaresma, cruzando as pernas, tentou um chute de cavadinha. Tinha tudo para ser um golaço, mas não dessa vez. A bola explodiu no travessão do Ankaraspor e a jogada terminou ali. Se Ricardo tivesse marcado, aquele gol entraria pro top dos mais únicos. Mas por enquanto ele entra aqui como um gênio que teve um pouco de azar. Aqui temos Marco Asensio, que por um momento se sentiu como Ronaldinho ou como Firmino. Num jogo contra a Roma, o espanhol deixou os zagueiros italianos completamente perdidos, mas não conseguiu superar o goleiro. Chutou em cima da perna dele. Nos replays dá para ver que Asensio decidiu dar um chute bonito, porém difícil, sem olhar. A ideia foi original, mas a execução falhou. E considerando o drible no início da jogada, aquele gol poderia facilmente ter sido eleito o mais bonito da Liga dos Campeões daquela temporada. Agora vamos a André Onana. Desde que foi para o Manchester United, o goleiro camaronês se tornou uma figura bastante popular no mundo do futebol. Mas poucos sabem que o erro mais bobo da carreira de Onana aconteceu ainda nos tempos de Ajax. Em 2017, o time de Amsterdã visitou o Groningen. Aos 56 minutos de jogo, André mostrou que sabia jogar bem com os pés. Veja só como ele, com frieza e estilo, deixou o atacante Brian Lindsay no chão. Um gênio sem dúvida. Onana acreditou tanto em si mesmo que esqueceu que Brian, o mesmo que ele tinha derrubado, podia se levantar. E enquanto ele fazia algo sem sentido, o atacante roubou-lhe a bola, avançou e chutou pro gol vazio
o do Ajax marcando. É até difícil explicar o que o Naná fez, e nem era como se seus companheiros estivessem sendo pressionados. Eles estavam sozinhos ali pertinho. Ele deixou o adversário na lama e um segundo depois virou motivo de riso. No futebol isso acontece. Em 2008, o Manchester United enfrentou o Zenit na decisão da Supercopa da UEFA. Sir Alex Ferguson jamais poderia imaginar que, aos 60 minutos de jogo, seu time já estaria perdendo por 2-0, mas Vidic diminuiu a desvantagem para um gol. Aos 89 minutos, um cruzamento na área terminou com Paul Scholes, de 1,68 m, mandando a bola para o fundo da rede do Zenit. Mas não se passaram nem 5 segundos, e o árbitro principal se aproximou do inglês e lhe mostrou o segundo cartão amarelo, que virou vermelho. Claro, tudo porque Paul simplesmente empurrou a bola com a mão para o gol como se fosse um jogador profissional de vôlei. Scholes se lembrou do lendário gol de mão de Maradona e achou que poderia se safar, mas não deu. Por mais genial e sujo que fosse o plano, ele não conseguiu enganar a arbitragem e teve que deixar o campo mais cedo. E olha que naquela época nem existia VAR. O gol poderia facilmente ter sido validado, bastava o árbitro piscar na hora errada. Com 1 a menos, o United não conseguiu empatar e o Zenit ficou com a Supercopa da UEFA. Agora vem outro truque frustrado, desta vez em uma cobrança de escanteio. Vamos começar vendo como isso deveria funcionar com o exemplo dos jogadores do United. Rooney se aproxima da bandeirinha de escanteio e discretamente coloca a bola em jogo. Giggs corre até ela, cruza para Cristiano Ronaldo, que manda para a rede do Chelsea. Naquele momento, o gol não foi validado por conta de um erro grotesco do bandeirinha. Se fosse hoje com o sistema VAR, o gol teria sido validado. Mas não vamos focar nisso. Agora vamos para a Copa do Mundo de 2010. Arjen Robben toca de leve na bola com a ponta do pé e depois se afasta da bandeira como se outro jogador fosse bater o escanteio. Mas Daniel Alves percebeu o toque, ou seja, a bola já estava em jogo, e imediatamente correu até ela impedindo o ataque e frustrando Robben e Sneijder, que tentavam repetir o truque do Manchester United. No final, Wesley fez falta em Alves, e o juiz marcou isso a favor do Brasil. Agora um lance incomum diretamente do confronto entre Barcelona e Benfica. 93 minutos. Placar 0-0. O time português parte em contra-ataque e a bola chega aos pés de Haris Seferovic. E agora o que fazer? Chutar rasteiro no canto vazio? Tocar para o companheiro à direita? Ou tentar uma cavadinha? Haris escolheu a quarta opção. Ele viu que Ter Stegen já estava muito adiantado e deu um leve toque por cima de Marco. A bola voltou para os pés de Seferovic, que simplesmente errou o chute com o gol do Barça escancarado. Aliás, em um dos replays parece que foi pura sorte. Veja só. Ter Stegen só foi encoberto porque a bola quicou numa pequena elevação do gramado. Isso facilitou o toque de Haris. Basta mostrar esse frame para saber exatamente de qual lance estamos falando. Steven Gerrard, um jogador genial, líder nato, mas infelizmente um dos maiores azarados do futebol moderno. 27 de abril de 2014, o pior dia na vida de qualquer torcedor do Liverpool. Mas esse episódio tem algo curioso que muitos não sabem. No dia 13 de abril de 2013, o Liverpool venceu o Manchester City e assumiu a liderança do campeonato inglês. O título da Premier League parecia estar nas mãos. Após a partida, Gerrard fez um discurso fortíssimo. Rapazes, conseguimos. Agora esse título não escapa mais de nós. Ele não vai escapar de novo. Escutem, escutem. Vamos para Norwich e repetimos o que fizemos. Vamos com tudo. A palavra escapar foi fatal nesta história. Em Norwich, o Liverpool até não perdeu, mas na partida seguinte enfrentaria o Chelsea de José Mourinho. Já nos 45 minutos do primeiro tempo, Gerrard recebe um passe e escorrega sozinho. O erro deu a chance para Dembaba sair cara a cara com o goleiro e abrir o placar. O ônibus de Mourinho estava armado e ainda na marca dos 94 minutos, os Reds ainda tomaram o segundo gol. O Manchester City venceu seu jogo naquele mesmo dia, empatou em pontos com o Liverpool e assumiu a liderança nos critérios de desempate. Na 37ª rodada, o Liverpool empatou uma partida após levar 3 gols em apenas 9 minutos, mesmo estando vencendo por 3-0. O Manchester City, por sua vez, não perdeu mais pontos e se consagrou campeão inglês. Gerrard deixou o Liverpool sem jamais conquistar a Premier League. Anos depois, ele admitiu que gostaria de voltar exatamente àquele dia da vitória contra o Manchester City e que teria falado com muito mais calma. Esse talvez seja o exemplo perfeito de uma coincidência trágica. Steve Gerrard repetiu várias vezes aos jogadores que o título não escaparia deles. E, ironicamente, o troféu literalmente escorregou debaixo dos pés de Gerrard. O capitão do Liverpool acabou sendo o grande responsável por isso. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!